Bom dia, igreja. Muito bom. Eu tive um pastor na minha infância que ele dizia assim, e eu queria que vocês repetissem, e isso marcou, né? Ele dizia todo culto assim: Deus é bom, Deus é muito bom, Deus é bom demais. Amém. Deus é bom e Deus tem algo especial para a gente hoje. E quando a gente enfrenta lutas, batalhas assim, é sinal que tem coisa boa aí, gente. Deus tem feito coisas grandes, né? Então, toma posse aí, Nath. Hoje a gente vai ler alguns textos que falam a respeito do quarto sola que a gente está trabalhando, né? Quem se lembra o primeiro que a gente falou? O pastor Reinaldo pregou. Escritura. Reinaldo, você não pode falar, Reinaldo. Você... O segundo domingo, quem foi? Fé, pelo reverendo Pedro. No terceiro? Graça. E hoje a gente vai falar do quê? Cristo, solo Cristo. A gente vai falar sobre Jesus. E Jesus, ele é bom demais. E eu meditando no texto essa semana, Deus trabalhou algumas coisas muito importantes e que eu queria compartilhar com vocês. Bom, mas para a gente não fugir do tema da reforma aqui, né? No final você vai entender que eu vou trabalhar mais um pouquinho a figura de Cristo, mas a reforma protestante teve um papel importante quando ele trabalhou o solo Cristo, justamente porque ele estava tentando resgatar e trabalhar essa questão da relação do homem com Deus. E Cristo é o único caminho, o único acesso. Eu queria que a gente lesse o nosso texto base, que está lá em Atos, capítulo 4. A gente vai ler 2 versos aqui, porque a gente vai ler outros textos importantes aqui. Mas lá em Atos, capítulo 4, verso 11 e 12, diz assim, ó: Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Guarda esse texto aí, mas no verso 12, repetindo então, não há outro nome que importa que sejamos salvos, Jesus Cristo. Muito bem, as Escrituras, na verdade, ela trabalha para a gente e ela nos ensina que Jesus é a nossa suficiência, Jesus, ele é tudo para nós, e não há outro mediador entre Deus e o homem, não há nada que esteja no caminho na nossa relação com Deus, e a gente vê ao longo da história que muitas vezes a igreja falhou nisso, e ela achava, e até o pastor Reinaldo acho que falou semana passada sobre isso, que de pessoas que hoje rejeitam a fé porque acham que precisa ter um papel do homem. Né? Eles entendem que não aceita simplesmente que quer dizer que Jesus pagou o preço, eu não preciso fazer nada. E por muito tempo na história o homem precisava do algo mais. Beleza, Jesus fez a sua parte, mas eu tenho que fazer a minha também. Eu tenho que fazer uma penitência, eu preciso realizar alguma coisa para ser aprovado. É como se fosse agora sim, carimbado, agora está certo. Deus fez, eu fiz, agora está tudo certo. E, na verdade, a obra de Cristo na cruz, ela foi suficiente. E a Escritura revela isso, né? Que a fé, e interessante a gente trabalhar os 5 solas, né? Que eu até semana estava conversando com o pastor Reinaldo,
A gente falou sobre primeiras escrituras, né? Então as escrituras, elas nos levam à fé que conduz à graça, e a graça nos faz ver Jesus. Percebe? Os 5 solas: escritura, fé, graça, Cristo. E semana que vem tem mais. Mas é isso que a gente precisa gravar. A reforma foi muito importante. Mas como hoje a gente está falando sobre Cristo, a gente está falando sobre Jesus, a minha pergunta para você hoje é: quem é esse Jesus da reforma para você? Quem é esse Cristo a qual a gente está falando, o qual a gente está falando? Quem é o Cristo? E é isso que a gente precisa entender. Por que ele é suficiente para mim? Por que Jesus Cristo, a gente precisa entender e aceitá-lo como suficiente para a vida de cada um de nós? E aqui, meu irmão, minha irmã, eu queria que você abrisse muito o teu coração, porque a gente vai ler alguns textos que você, com toda certeza, já leu, releu, sabe, talvez decor, mas eles têm uma profundidade que a gente muitas vezes não se dá conta e a gente não percebe quem é esse Cristo que a gente prega. O primeiro texto que eu queria que você, se você quiser para agilizar, não quiser abrir, mas quiser acompanhar aqui na tela, pode acompanhar. Está lá em Isaías 53. Isaías 53. Eu vou ler, eu queria que você prestasse muita atenção, tá? Isaías 53, do 4 até o 12, diz assim, ó. Esse é o nosso Cristo. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, Ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura como com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar quando dera ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, e porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aleluia! Esse é o nosso Jesus. E essa profecia aconteceu muito tempo antes de Jesus nascer. E aqui está falando do resultado final, né? Daquilo que Cristo ia fazer por nós. Ele orou por mim. João 17:20 fala, né? Que ele orar, na famosa, né, oração sacerdotal de Jesus, ele ora pelos discípulos, e na oração ele fala: eu não oro simplesmente por estes, mas por aqueles que irão crer na mensagem pregada. Você creu na mensagem de Jesus? Ele orou por você. Ele orou por você e Ele orou por mim. Ele sofreu, Ele padeceu, e Ele pagou o preço pela minha vida e pela sua vida. Meu irmão, eu não sei como é que você reage diante desse texto. Eu não sei se você consegue ler esse texto e, tá, legal.
uma história, aquilo que Jesus viveu. Eu não sei se você consegue ser insensível a tudo aquilo que Jesus aceitou passar pela tua vida. A gente precisa entender quem é esse Cristo. Ele aceitou o sacrifício pela minha vida e pela tua vida. Você acha que está difícil viver hoje? Você acha que está complicado? Imagina se Cristo não tivesse ido na cruz. Imagina se ele não tivesse passado tudo o que ele passou. Imagina se ele não tivesse sofrido, morrido, ressuscitado, assunto aos céus e o Espírito Santo descido, como seria a nossa sociedade hoje? Cristo precisa ser lembrado por mim e por você. O segundo texto que eu queria destacar aqui, está lá em Colossenses. Colossenses no capítulo 1. Colossenses 1, a partir ali do verso 13, estou continuando a falar de Jesus, aquele quem a gente está falando que é somente Cristo. Por que é somente Cristo? Por que ele é suficiente na minha vida? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele resistisse toda a plenitude, que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, e a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. A gente viu então que Cristo ele é suficiente porque ele se sacrificou por mim. E agora a gente está vendo que ele é suficiente porque ele me libertou do mal e me fez acessar o reino dos céus. Ele me libertou do mal e hoje nós temos acesso ao reino de Deus. Nós estávamos separados por causa do nosso pecado. E hoje a gente tem acesso. Cristo criou todas as coisas e tudo é para ele, por ele, para ele. Percebe quem é esse Cristo? Percebe o que ele fez e o que representa esse Cristo na minha vida e na sua vida? Percebe que Jesus ele não pode ser uma foto caricata numa parede, ou um Cristo pregado num crucifixo na parede? Percebe que Cristo ele não é essa figura, muitas vezes banalizada nos nossos dias, mas Cristo tem uma relevância hoje para nós, por causa daquilo que Ele fez. Ele me ama, Ele te ama, e Ele tem esse propósito de nos resgatar. Só que é interessante que no verso 23, ele fala algo interessante que bate com o que está lá em João 15:4, quando fala da videira verdadeira. Ele fala, se vocês permanecerem na fé, se é que permaneceis na fé. E lá em João fala justamente disso, né? Que ele é a videira verdadeira. Não tem como a árvore dar um fruto se ela não dá, se o galho não estiver ligado à videira, não estiver ligado à árvore. Ou seja, não adianta você querer dar fruto se você não estiver ligado a Cristo, que Ele é a videira. Ou seja, percebe que a tua vida aqui hoje, ela não é
por acaso, você não caiu aqui de paraquedas e de repente aqui você achou legal vir ao culto e você vem, levanta, canta, senta, ouve, vai embora e vive a semana do jeito que você quer. Não, existe um propósito para a tua vida, e se você está aqui hoje, você entendeu isso, e você precisa viver isso, entender que Cristo ele é muito mais do que talvez você já tenha ouvido falar. É muito além disso. Novamente, Ele é suficiente porque Ele se sacrificou por você. Ele é suficiente porque Ele te libertou e te fez livre do domínio do pecado e tirou você daqui e colocou no reino de Deus. A gente fala, né, que o reino já e o ainda não, né? O reino de Deus ele já acontece aqui. A gente já vive o reino de Deus aqui. Ele não é assim, quando você morrer, você vai para o reino. Não, ele já está aqui. Já está aqui para nós vivermos ele. Qual que é a oração do Pai Nosso mesmo? Me leva para o teu reino. Venha ao teu reino. Venha ao teu reino. O reino já acontece e o meu papel é viver nele aqui. Viver nele aqui. Não esqueça dessa condicional. Permanecer nele. O que é permanecer nele? É respirar Jesus. O que você fala durante a tua semana? Quando alguém do teu trabalho conversa com você e de repente compartilha alguma luta, compartilha alguma dor, algum sofrimento, o que é que você fala? É difícil mesmo, né? Esse mundo está perdido. Vamos abraçar aqui, vamos chorar aqui. Ou será que a tua palavra é assim, meu amigo, o mundo é assim mesmo, mas vamos clamar aquele que pode nos libertar e pode nos guardar, aquele que pode nos curar, aquele que pode fazer novo o que é velho. O que será que a gente tem falado? O que será que a gente tem compartilhado com as pessoas? Será que as pessoas, ao sair de uma conversa com você, ela sai motivada a viver os desafios? Ou será que ela sai mais deprimida ainda? Como que será que é? Cristo, ele é suficiente. Ele nos libertou e nos colocou no seu reino. O outro texto que eu queria ler com vocês está lá em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, a partir do verso 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em quem? Cristo Jesus. Cristo Jesus. Nada, absolutamente nada pode te separar do amor de Deus. Percebe que você não está sozinho. Tem um salmo que diz que Deus faz o órfão morar em família. Deus faz o solitário estar em família. Isso significa que justamente você não está nesse mundo perdido, nesse mundo perverso, nesse mundo mau. E aqui um parênteses, querido.
se você acha que vai melhorar, vai não. Não vai. Porém, tem um detalhe bem pequenininho, que é Jesus está com você. Lembra a oração de Jesus? Deus, eu peço que não tire eles do mundo, mas livre eles do mal. Ele intercede por nós. Ele é o mediador. Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele se importa com você. Está difícil, meu irmão, está sofrendo, está passando uma dor muito grande. Cristo senta do teu lado, te abraça e fala, estamos juntos, porque eu já te resgatei do império das trevas e já te coloquei no reino. Já te coloquei no reino, ou seja, daqui até lá, eu estou com você em todos os momentos da tua vida. Percebe por que Ele é suficiente nas nossas vidas? Percebe o somente Cristo? Percebe o quanto isso vale na minha vida? O quanto isso vale para a tua vida? Somente Cristo. Nada mais. Nada mais. Verso 38, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, aí é que a gente pode colocar nem o desemprego, nem a falta de saúde, em nada, nem o abandono, em nada, vai afastar você do amor de Deus. Ele é suficiente para nós porque Ele se sacrificou. Ele é suficiente para nós porque Ele nos libertou do mal, nos reconciliou com Deus e nos fez pertencentes do seu reino. Ele é suficiente para nós porque o seu amor não muda. O seu amor não muda. Absolutamente nada. Nada. O seu amor, seu mesmo, pelas pessoas pode mudar. Mas o amor de Deus por nós não muda. Cristo, Ele é mais do que salvação. Ele é um amigo presente. Ele é o primogênito dessa família tão grande que Ele nos colocou. E meu irmão, a gente orou aqui, né? O pastor compartilhou no início aqui sobre todo o processo que a gente vive. E o que a gente percebe é que a igreja, ela parece que se esqueceu de tudo isso que Jesus fez. Se esqueceu de tudo isso que Jesus é. E a gente vê as pessoas lutando umas com as outras. E se esquecendo daquilo que realmente importa. Que é ser um diferencial. Seria muito fácil Jesus, Ele simplesmente ser o nosso Salvador e se resumisse a isso, né? Ele pagou o preço, te salvou, seria mais cômodo fazer o quê? A partir do momento que você aceitou Jesus, você morre, vai para o céu, acabou. Né? Seria muito fácil. Por que isso não acontece? Por que será que a gente ainda vive nesse mundo mal? Porque nós temos uma missão. Nós temos um legado a levar. Lembra quando Jesus orou lá? Senhor, eu não oro só por esses aqui, e Ele falando dos discípulos, mas eu oro por aqueles que vão crer. Ou seja, Ele está dizendo, Senhor, os discípulos aqui, eles vão levar essa palavra a todas as pessoas, e essas pessoas vão crer, por isso eu oro por essas pessoas que vão crer. E de repente o reino de Deus, ele vai sendo formado por pessoas ao longo do tempo que vão crendo no Senhor Jesus, crendo na obra da cruz, se entregando ao Senhor, sendo transformados pelo Senhor, e a palavra vai se perpetuando. É uma missão minha, tua, continuar aquilo que foi feito lá atrás pelos discípulos.
Percebe por que você está aqui? Deus não te colocou aqui para você comprar um carro novo, não. Talvez Ele até permita que você compre um carro novo, uma casa nova. Tenha um conforto. Pode ser que Ele permita isso. Mas para Deus isso não é o primordial, não é isso. Para Ele o que interessa é se você vai responder a oração que Ele fez lá atrás. Se você vai responder e você vai cumprir aquilo que Ele ensinou os discípulos lá atrás. E que ao longo do tempo as coisas foram acontecendo e foram se desenrolando. O amor de Deus, ele não muda. Será que o nosso amor a Deus muda? Será que o nosso amor a Cristo muda? É isso que a gente precisa responder. Meu irmão, Mateus 5, ele traz o famoso Sermão do Monte. E eu acho que cada cristão tinha que ter um quadro assim, com as bem-aventuranças ali na porta de casa, assim, para a gente nunca se esquecer daquilo que a gente é, daquilo que Cristo fez. Eu não vou ler, mas eu quero que você leia depois na tua casa. Mateus 5. E reflita em cada um, em cada bem-aventurado. Em cada bem-aventurado, você vai perceber que muitos deles você vai viver no meio do conflito, no meio da dor, no meio das lágrimas, no meio do sofrimento, mas você é bem-aventurado. Cristo é suficiente, por isso eu posso contar com as misericórdias dele sobre a minha vida. Somos bem-aventurados, porque sem ele a gente não aguenta. Sem ele você não consegue lidar com todas as lutas do dia a dia, dos conflitos, dessas guerras. Mexe comigo a palavra do Senhor, porque eu sei quem eu sou e você sabe quem você é. E a gente sabe aonde a gente falha, né? A gente sabe aonde a gente pisa na bola. E perceber quem foi Cristo e tudo aquilo que Ele fez, mesmo sabendo quem nós somos. Às vezes vem aquela pergunta: Jesus, por que o Senhor fez? Mesmo sabendo que eu ia fazer tudo errado. Mesmo sabendo que aquilo que é correto fazer eu não faço. Por que ainda assim o Senhor fez? Meu irmão, quando eu digo que o amor de Deus me constrange, é porque eu consigo enxergar o Éder de uma maneira que o Júnior não vê. Eu consigo enxergar o Éder e eu olhar para Deus e falar assim: é sério, Deus? É sério mesmo? É sério que o Senhor me amou? Mesmo ouvindo tanta coisa, eu falo coisas para pessoas que magoam, que machucam, que ferem. Sabe por que a gente não entende o amor de Deus? Sabe por que muitas vezes a gente não entende esse amor de Jesus por nós? É porque nós nos colocamos no lugar de Jesus. E quando a gente se coloca no lugar de Jesus, a gente coloca um pecador lá em cima para julgar as pessoas. E você não vai olhar com o coração de Jesus, você vai olhar com o teu coração. E o teu coração não perdoa. O teu coração não ama. Nós não amamos. E tudo é motivo para a gente lutar quando me interessa, quando diz respeito a mim.
Sabe, nesse processo eleitoral que a gente vive, sabe o que mais me dói? E que as pessoas não se dão conta. E aqui eu não vou defender bandeira nenhuma, tá? Nem direita, nem esquerda. Eu vou falar de A a B, ok? Imagina se você gosta muito do A, ok? Um grupo de pessoas do A. E você luta e faz tudo em benefício do A. Porque o B é do mal. E você não ama o B. Passa o processo eleitoral e Deus fala assim: ô galera do B, eu quero vocês aqui no meu reino. E vocês vão fazer parte do meu reino. Será que o A vai amar? Depois de tanto conflito? Depois de tanto destilar ódio? Depois de tanto destilar... Será? Me dói ver a igreja se dividir nesse sentido, que a gente não ama como Jesus amou. E novamente aqui, ele se sacrificou, mesmo sendo pecadores. Ele amou e resgatou, mesmo sendo pecadores. Ele tirou do reino das trevas e trouxe para o reino da luz, mesmo sendo pecadores. Ele ama eternamente, mesmo sendo pecador. Eu lembro uma vez, lá em 2007, meu amor, vou usar você, tá? E eu lembro que em 2007, meu irmão, tem coisa na minha história que você não faz ideia. Talvez você nunca vai saber, tá bom? Mas o Reinaldo da Cris aqui, ele sabe, entendeu? E em 2007 lá, hoje a gente tem umas briguinhas, né? Sim, de leve, né? A gente só não se agride mais, assim, né, fisicamente. Brincadeira, a gente nunca se agrediu. Mas a gente viveu muitos conflitos assim e tal. E eu lembro que o Reinaldo ia muitas vezes em casa lá apagar incêndio. Isso em 2007, hein, lá atrás. Aí assim, lembra que eu falei que eu conheço o Éder? Eu sei quem que é o Éder. E a Pri é mais brava que eu. Quem acha que eu sou bravo, vocês não conhecem nada, tá? E ela, não sei o quê. E eu lembro que o Reinaldo, a gente na conversa assim, e a Pri, porque o Éder é isso, o Éder... E daí eu lembro que naquela noite assim, o Reinaldo falou assim: Pri, você também não é flor que se cheira, né? Eu por dentro, yes! Yes! Ele que falou, não fui eu, ele que falou. Mas por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou dizendo isso? Eu não estou falando que ela é pior. Porque eu sou muito pior que ela. Porque eu me conheço e eu sei que eu sou falho e eu magoo e eu firo as pessoas. Se não for o Espírito Santo na minha vida, eu vou ferir você, meu irmão. Eu vou te machucar. Se não for Cristo na minha vida, 24 horas por dia, eu vou fazer algo que vai te magoar. Ainda assim, com o Espírito Santo, a gente dá aquela escorregada, né? Boca aberta. Lá em casa a gente fala muito isso, né? Boca aberta. Você tinha que ter ficado com a boca fechada, ficar falando demais, aí fez caca. A gente precisa aprender quem nós somos e o que a gente faz. Aqui eu dei o exemplo de política para você trazer para você, meu irmão. Não estou falando, não é para você falar assim, o Éder falou de vocês lá. Não, eu falei de você. Eu falei de você, não falei deles, ok? Então traz para você e pensa assim, como que eu estou respondendo a tudo aquilo que Cristo fez? Como que eu preciso responder a Cristo? Será que eu tenho sido amoroso? Será que se você é de direita é capaz de, depois das eleições, se o teu candidato não ganhar, abraçar um irmãozinho de esquerda e falar assim, vamos juntos caminhar esses 4 anos juntos aqui, orando, intercedendo? Será que você faz isso?
Ou vice-versa, né? Seja quem for que ganhar. Será que você tem essa coragem de passar por cima do seu orgulho e falar assim, meu irmão, nós pensamos diferente, mas nós vamos caminhar juntos, porque nós não somos desse mundo, nós somos resgatados para um reino eterno, e o nosso foco é esse reino. Somente Cristo pode nos levar para o lugar correto, que não é esquerda, que não é direita, mas é o reino de Deus, fazendo diferença na vida das pessoas. Eu queria encerrar perguntando para você, quem é esse Cristo? Quem é esse Cristo? Meninas, vocês podem colocar para mim? Eu vou colocar aqui na tela, cadê as meninas lá? Algumas características aí de quem é Jesus e o que a Bíblia fala. Ó, eu não vou ler o texto, tá? Mas depois você pode ler. A Bíblia fala que Jesus é o quê? Pão da vida. Que Jesus é, pode ir passando, luz do mundo. O que mais? Jesus é a porta. Ele também é o bom pastor. Ele também é a ressurreição e a vida. Também é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a videira verdadeira. Ele é... Esse é até agora. Só esse. Tá bom, né? Repararam uma coisa? Que tudo isso é relatado lá no Evangelho de João. Por que será? O pessoal da minha supervisão sabe. Não, da célula da Cátia sabe. Quem foi o apóstolo João? O apóstolo João foi o melhor amigo de Jesus. Jesus chama ele de quê? O discípulo amado. E a gente percebe que João, trazendo as falas de Jesus ali sobre quem ele era, que ali é Jesus falando, eu sou a porta, eu sou a videira verdadeira, e João vai relatando tudo aquilo. Sabe o que me chama a atenção? Que João relata essas coisas porque ele estava muito próximo de Jesus, mais do que todos. Jesus tinha todos os seus discípulos, mas João estava ali, ó, muito mais pertinho dele. Será que você, meu irmão, tem caminhado tão perto de Jesus a ponto de dizer, olha, Jesus para mim é isso, é isso, é isso, é isso? Ou será que você, na tua história, pode falar de Jesus a partir de experiências de outros, ou a partir de um texto que você leu, ou a partir de uma história que você ouviu? Quem é esse Jesus que a gente está falando aqui? Somente Cristo. Será que o Jesus da reforma protestante não precisa fazer uma reforma em nós hoje? Será que a reforma que precisa acontecer, talvez hoje ela precisa acontecer no meu coração, na minha vida? Porque eu não tenho conhecido a Cristo, eu não tenho presenciado Cristo na minha vida, eu não tenho visto Cristo na minha vida, eu não tenho lido aqui, como ele falou assim, ele levou sobre si as minhas dores. Será que isso é distante de você? Esse é o desafio para nós hoje. Resgatar o Jesus da história, para ele ser parte da tua história. Para Jesus sair dos livros, sair da palavra e passar a ser um Jesus real no seu dia a dia. Esse é o desafio para mim e para você. Deixar a religiosidade, deixar aquilo que me falaram a respeito de Jesus, e hoje Jesus é real para mim. Hoje aquilo que eu falo, qual que é a sua pregação hoje? O que você fala para as pessoas?
a respeito de Jesus, se é que você fala a respeito de Jesus? Se o galho não está ligado à videira, dele não virá fruto algum. As minhas questões pessoais, aquilo que eu vivo no meu dia a dia, elas não podem sobrepor as relações. Uma última ilustração, só para a gente encerrar. Vocês sabem que eu sou flamenguista, né? Sabe, né? Quem me acompanha nas redes sociais sabe bem que eu sou flamenguista. Essa semana foi uma semana especial e sábado que vem vai ser mais especial ainda, né, Reinaldo? Mas eu sou flamenguista, eu torço para o Flamengo desde 1986. E sabe o que isso representa? Diante daquilo que o Senhor Jesus fez na minha vida? Nada. Porque aquilo que eu amo, e eu gosto de fazer, torcer, encher o saco do pessoal quando o time ganha. Quer dizer, ele só ganha. Então, assim, eu gosto disso. Mas isso não pode sobrepor aquilo que Deus é para mim. Nunca o Flamengo vai ocupar uma posição na minha vida acima das relações com as pessoas e acima de Deus, que dirá, né? Nem pensar. Mas principalmente da relação com as pessoas. Não pode. Sabe por quê? Porque Deus não vai salvar o Flamengo. Ele vai salvar as pessoas. E não vai ser o Flamengo que vai levar a palavra de Deus. Sou eu. E é isso que eu queria deixar para você, meu irmão e minha irmã. Que você pregue a palavra. Que você pregue Jesus. Que você leve Jesus. Que você possa transparecer Jesus com as suas atitudes, com as suas palavras, com o seu amor, com o seu abraço, com o seu carinho, mostrando esse Jesus, o porquê ele é suficiente para você. Resgatando esses textos que falam de Jesus desde a promessa lá atrás em Isaías, antes mesmo de Jesus nascer, resgatando isso e falando, cara, olha o que Jesus é para a minha vida. E eu queria que você entendesse que a tua pregação é isso, ele sofreu por você, ele te libertou e te salvou. E ele te ama, e ama eternamente. Fique em pé, meu irmão. Eu quero orar pela tua vida. E que você faça valer a pena todo o sacrifício de Cristo naquela cruz. E que a sua vida possa dizer bem alto, somente Cristo. Somente Cristo. Cristo somente na minha vida. Quando a gente viver isso, a gente vai cantar diferente aqui. A gente vai louvar diferente aqui. A gente vem para a igreja de uma forma diferente. A gente cultua a Deus durante a semana de uma forma diferente. A gente é Jesus para a vida dos nossos filhos, dos nossos esposos, maridos, para os nossos parentes. Nós somos Jesus. Nós transparecemos Jesus. Então que o teu coração possa refletir sobre isso nesse dia, nessa semana, em nome de Jesus. Pai, nós nos rendemos diante do Senhor. E declaramos aqui, Senhor, o quanto nós somos dependentes do Senhor. O quanto nós precisamos de Ti, Senhor. Pai, a nossa carne grita pelo pecado, a nossa carne grita para fazer tudo aquilo que é contrário à Tua palavra. Mas nós lemos hoje aqui tudo aquilo que Cristo foi, tudo aquilo que Cristo fez, tudo aquilo que Cristo é. E nós queremos viver esse Cristo nas nossas vidas, ó Deus. E eu peço em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor traga essa consciência a cada um de nós aqui nesse dia, Senhor. Não permita, Senhor, que as batalhas do dia a dia, que as lutas do dia a dia, que a rotina que a gente vive, que não permita, Deus, que tudo isso apague quem o Senhor é. Porque nós precisamos estar bem certos, ó Deus, na nossa mente, no nosso coração, que o Senhor está conosco e tem um propósito para realizar. E o Senhor permite que a gente participe de tudo isso, Deus. Deus, não deixa a gente te atrapalhar, Deus. Mas nos corrija, Deus. Nos corrija das nossas falhas, ó Deus. Nos ensina, Senhor, a realmente fazer
aquilo que importa, aquilo que é correto, e que realmente nós possamos, como eu falei no final agora, Deus, gritar aos plenos pulmões: somente Cristo na minha casa, somente Cristo na minha vida, somente Cristo reformando a minha vida. Essa é a nossa oração, Pai, e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe, querido.